Olá, queridos amigos, vamos falar sobre a lição número 2. É um prazer estar com vocês nessa nova semana. A lição que fala sobre o fundamento do concerto, a base das alianças eternas, alianças divinas feitas com os seres humanos. Disse um pensador chamado Thomas Brooks, ele disse o seguinte: a aliança da graça é o título de propriedade do santo no céu, porque toda aliança, ela encerra um feixe de promessas. Por isso que a aliança da graça é um título de propriedade do crente no céu. Grandes palavras, porque nós vivemos hoje pela graça, respiramos pela graça, somos salvos pela graça. Jesus voltará para nos buscar através da graça e seremos transformados pelo poder da graça e levados para o céu pelo poder da graça. Isso é graça em abundância, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, aumentou de forma superlativa a graça de Deus para salvar o ser humano. É um dos homens que estava assim sendo mantido preso em um presídio, era chamado de rei dos criminosos. E essa pessoa era extremamente cruel. As pessoas do presídio sabiam, ele já havia matado muitos dentro do presídio. Era um líder de uma gangue dentro do presídio. E um dia ele foi numa biblioteca para buscar um livro e não havia o livro. E ele perguntou para o homem da biblioteca: esse livro não tem? O homem então disse: não tem esse livro, mas eu tenho um outro que poderia lhe ajudar. Já leu esse livro? E mostrou um livro de capa preta escrito Bíblia. O homem deu um murro na parede e disse: você sabe com quem você está falando para me oferecer esse livro? Não existe nada dentro desse livro que possa mudar o meu coração. Então aquele homem disse: o senhor já leu, por exemplo, Ezequiel 36, 26, que diz assim que eu vou tirar de vocês o coração duro e vou dar um coração novo. E colocarei dentro de vocês o meu espírito. O homem disse: onde é que está escrito isso? Está bem aqui, disse o bibliotecário. Aquele homem pegou e leu várias vezes e disse: posso ficar com esse livro? E ficou com o livro. Uma semana depois, quando o capelão do presídio retornou ali para pregar para os detentos, aquele homem estava transformado pelo poder de Deus. Isso é a graça. A graça alcança o pior coração, o pior pecador. Quando falamos de aliança, o que nos vem à mente? Geralmente nos vem à mente um contrato, um acordo entre duas pessoas ou entre mais pessoas com seus direitos e privilégios ou seus deveres e privilégios. Porém, pense num acordo ou num contrato onde uma das partes ela falha. O que acontece? O acordo, a aliança é rompida. Então, geralmente, aquela pessoa ou a parte que estava se empenhando para fazer o melhor, geralmente essa parte toma o maior prejuízo. Mas eu quero dizer a vocês que no plano espiritual, quando se rompe uma aliança com Deus, quem toma o maior prejuízo é aquele que rompe o acordo. Se nós olharmos para Adão e Eva, romperam o acordo inicial de amor com Deus. Quem perdeu? Adão e Eva. Depois então, nós encontramos ali Deus dizendo para a mulher: olha, o teu descendente é que vai ser o Salvador. Essa foi a primeira aliança feita com o ser humano. Deus prometia para o ser humano que o descendente da mulher é que esmagaria a cabeça da serpente. Foi então a primeira aliança com foco na salvação. Depois então, nós vemos então Deus fazendo um acordo com Noé. E então essa aliança, esse acordo com Noé é para que as pessoas fossem salvas. Não só a família de Noé, mas todas as pessoas que crescem na mensagem do dilúvio. E ninguém acreditou a não ser as 8 pessoas que entraram na arca. O foco era a salvação. E Deus então ratificou a aliança com Noé, colocando o arco da aliança no céu. E disse: nunca mais eu destruirei a terra com água. Esse é o meu arco, o arco da aliança. Finalmente, nós vemos então Deus fazendo aliança com Abraão, chamando Abraão de um lugar estranho, idólatra, do meio de uma família, e então Abraão foi chamado para ser o pai da grande nação que Deus iria constituir a partir dele. Um homem já de uma certa idade, uma mulher estéril, indo para um lugar que eles não conheciam. Mas eles sabiam que estavam indo com o dirigente certo, com Deus na frente. Isso mudava a visão total das coisas. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Mas por que Abraão foi escolhido? Somente pela graça. A graça atuou
ali com Abraão, a graça atuou com Noé, a graça atuou com Adão e Eva, estava atuando com Abraão, a graça fez com que Sara engravidasse, a graça perdoou os pecados de Abraão quando ele mentiu, quando ele teve uma relação com Agar, quando despediu seu filho no deserto. Deus, através da graça, ajudou o seu servo, que era imperfeito como todos nós. Então, através de Abraão, Deus prometeu a Abraão: através de você serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias. Mas de que forma, Senhor? Através do descendente que eu prometi lá no Éden. Esse descendente vai vir da tua família. E então nele serão benditas todas as famílias da terra. Vimos então Deus fazendo outra aliança no Sinai com o povo, mostrando a sua lei. O povo rompeu essa aliança e o povo perdeu. Nós vimos depois Deus retificando uma aliança com o povo que estava em Babilônia. E Jeremias, falando dessa aliança, mencionou a aliança eterna, a nova aliança, que seria assim promulgada, que seria então feita, que seria assim confirmada através de Jesus Cristo, o meu servo sofredor, conforme Isaías mencionou. E através então desta nova aliança, Jesus Cristo se tornaria o ponto principal, o personagem central da nova aliança. Então podemos ver que a base das alianças divinas sempre foi a graça. Através da graça, Deus então perdoou os seres humanos. Quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Deus então fez uma aliança com o seu povo, mas o povo rejeitou Jesus. E mesmo no ministério de Jesus, eles rejeitaram Jesus e essa aliança foi rompida, mas Deus, em seu profundo amor pelo ser humano, fez outra aliança e manteve a aliança eterna através de Jesus viva, e então ratificou a aliança colocando os gentios para que recebessem o poder da aliança. E eles então não assim se fizeram de rogados. O apóstolo Paulo foi chamado para demonstrar isso a todas as pessoas com quem ele manteve contato. E assim os gentios foram confirmados na nova aliança diante de Deus. Oh, glória a Deus por essa base maravilhosa que é a graça. Nós não merecemos nada, mas Deus nos dá mesmo sem merecer. Isso é graça. Somos gratos a Deus porque pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, ninguém bata no peito e diz: eu fui bonzinho, eu mereci a salvação. A salvação é pela graça. Deus, ele é gracioso em todos os seus atos para com os seres humanos. Até quando ele castiga, Deus usa a graça para atenuar o castigo. Por isso Deus chama os seres humanos para que entrem no concerto da graça, o concerto da nova aliança. E através disso, muitas pessoas são salvas. Eu estava pregando numa igreja numa semana de oração, era o primeiro sábado, e o tema era: eu verei Jesus face a face. Eu vi quando um rapaz entrou, meio desalinhado, cabelo desalinhado, com a testa brilhando de suor. Ele entrou visivelmente perturbado, e ele assistiu a pregação até o fim. E quando eu desci para o púlpito, do púlpito para ir para a sala pastoral, porque eram dois cultos, era o primeiro culto às 9 horas, depois às 10 horas era a escola sabatina. Então terminava o culto, a plataforma entrava no quartinho pastoral e a escola sabatina iniciava. Depois então tinha às 11 horas o segundo culto, e eu então entrei no quartinho pastoral. Esse rapaz deu a volta no corredor da igreja e entrou no quartinho pastoral. E disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse: pois não, vamos conversar. O que está acontecendo? Ele disse: meu nome é fulano de tal, e deu o nome dele. Posso conversar com o senhor? Disse: claro, sente-se aqui. Alguns irmãos passaram e me olharam e fizeram o sinal característico de que é sujeira, é problema. Fizeram dessa forma. Eu me preocupei um pouco. Ele disse: calma, calma, pastor, não precisa se preocupar. Eu sei porque que os irmãos estão dizendo isso, que muitos aqui me conhecem. Eu sou o pior matador aqui dessa região. Eu já matei mais de 180 pessoas. Mas nesta manhã eu estava indo cumprir um segundo objetivo, porque o primeiro eu tentei fazer ontem. Ontem eu tinha uma encomenda, matar um camarada aqui próximo. E eu fui tentar matá-lo, mas ele estava com muitos amigos, então eu não consegui matá-lo. E eu pensei em matá-lo hoje de manhã na feira. Eu sei que ele vai na feira. E na hora que ele voltasse da feira eu ia executá-lo. Mas ao passar aqui, hoje pela manhã às 9 horas,
eu passei na frente da igreja e uma força impressionante me empurrou aqui para dentro. E eu vi o senhor começar a pregar e eu me assentei. E o assunto que o senhor falou tocou no meu coração, eu verei Jesus face a face. Ele começou a chorar e disse: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda a ver Jesus face a face. Eu quero sair dessa vida. Eu me ajoelhei e orei com ele. Ele mostrou um buraco no peito feito por um tiro de calibre 12. Mostrou alguns estilhaços de bala ainda na perna dele. Ele disse: pastor, eu moro num lugar onde tem um pai de santo que incorpora o próprio diabo. E ele me disse já várias vezes: eu só não te matei ainda, porque os seus pais são adventistas, são muito firmes e consagrados. Ele me disse: meus pais são da Bahia e eles oram sempre por mim. Mas eu nunca liguei para o que meus pais disseram. Mas hoje pela manhã, Deus me fez entrar aqui e Deus tocou no meu coração. Por favor, pastor, me ajude. Eu disse: vamos ajoelhar outra vez. E orei com ele. Ele chorou no meu ombro muito. Ele disse: eu posso assistir o senhor pregar a segunda vez? Eu disse: posso, mas vou repetir a mesma pregação. Ele disse: não tem problema. Eu quero colocar essa mensagem no meu coração. Eu coloquei esse jovem em contato com o pastor da igreja. O pastor conversou com ele, deu estudo bíblico, batizou e ele se entregou à justiça. Está cumprindo pena, mas é um irmão nosso na fé, aguardando Jesus voltar. Sabe o que é isso? É a graça. Algumas pessoas poderiam dizer: ele não merece, mas Deus disse: eu sei que ele não merece, mas eu vou salvá-lo mesmo assim. Verso áureo dessa semana está em Êxodo 19, verso 5, que diz assim: agora, pois, se atentamente ouvides a minha voz e guardardes o meu pacto, minha aliança, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Somos de Deus, porque Ele nos criou. Somos de Deus, porque Ele nos salvou. E sabe através do quê? Através da graça. Que Deus nos abençoe. Que o estudo dessa semana nos faça muito bem espiritualmente. Tenho certeza que vai fazer. Que haja uma bênção para o seu coração e para o meu e para todos nós. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela bênção do estudo inicial dessa semana, a base da aliança divina. Que possamos entender que o Senhor deseja nos salvar, mesmo que nós não mereçamos, o Senhor, pela graça, quer nos alcançar. Perdoa os nossos pecados. Abençoe os que estão adoentados. Abençoe o Fábio brasiliano, Senhor, que está em Brasília, numa UTI, entubado, está respondendo bem à sedação. Nós oramos para que o Senhor possa recuperá-lo. Apareceu nele um pico de febre, Senhor, retira essa febre pelo teu poder. Nós pedimos humanamente, mas o Senhor sabe melhor todas as coisas. O Senhor é o médico dos médicos. Ajuda aqueles que perderam seus entes queridos. Alguns nas redes sociais colocaram luto em família pela perda de entes queridos. Conforte esses corações e dá a esperança da ressurreição em nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, diga amém e que Deus te abençoe nessa nova semana. Obrigado pela atenção.